que o indivíduo com mais testosterona realmente vai ser aquele mais musculoso ou não? Dr. Gabriel Feitosa aqui e hoje vamos discutir os pormenores que podem estar relacionados à resposta muscular, tá bom? Eu digo pra você, não é só testosterona, tá bom? E muitas vezes a testosterona nem vai causar tanto impacto assim. Então vamos lá, vamos discutir, beleza? De onde é que tá vindo essa ideia desse vídeo, né? De um comentário de um inscrito, inclusive, se você quiser, sempre comenta aqui no canal, sempre dá a tua opinião, eventualmente vou conseguir responder? Tento, tá? Mas são muitos comentários, não consigo responder todo mundo. Mas às vezes o teu comentário ajuda outra pessoa, às vezes teu comentário vira um vídeo, e às vezes eu consigo responder também. E quando vira um vídeo, gente, você consegue ajudar muitas pessoas que têm uma dúvida muito semelhante à sua. Então, sempre deixe seu comentário. Beleza, vamos lá, vamos discutir. Doutor, fiz vários exames com endócrino. Beleza, uma coisa interessante, né? Ele fez exame solicitado por um médico, não fez exame de forma aleatória. Porque às vezes o indivíduo faz um exame de forma aleatória e chega pra mim falando aqui no comentário um valor alterado de alguma coisa, um valor aleatório ali e quer que eu interprete. Cara, os exames laboratoriais, eles dependem de quê? De um contexto. Então não adianta eu ver o exame de forma isolada, porque não tem como eu dizer e afirmar, a não ser que eu fosse um mestre dos magos, o que é que está acontecendo ali. Tá? Então, preciso entender o contexto, tá? Minha parte metabólica está tudo ok, beleza. Mas, minha texto natural é 1.200 a 1.300 nanogramos por decilitro, beleza. Fiz exames de texto sem treinar e sem pegar alguma namorada. Rapaz, para não alterar o exame, mesmo assim, a texto é essa faixa, 1.200, 1.300, sem tomar nada, beleza. O indivíduo é natural e tem um texto assim acima de 1.000. Quando a gente pega os valores de referência, o que, é que a gente tem que entender? O valor de referência, ele pega uma média da população. Então a testosterona geralmente nas pessoas jovens saudáveis fica ali na faixa de 400 a 800 nanogramos por decilitro. Significa que abaixo de 400 necessariamente é baixa? Não necessariamente. Significa que acima de 800 necessariamente é suprafisiológico, é alta? Não. Cada pessoa tem sua particularidade, é preciso entender o contexto, tá bom? Precisa entender o contexto. Gabriel, você já pegou exames de pessoas que naturalmente têm testosterona acima de 1.000? Já, né? É frequente? É uma coisa muito comum? Cara, acima de 800 é até relativamente frequente, mas acima de 1.000 não é tão frequente. São poucos os pacientes que eu vi que tinham esses valores. E a maioria deles, né, não eram pacientes que tinham uma genética super absurda para desenvolver músculo. Muitos deles eram pessoas bem mais magras, né, bem magras. Então, assim, é entender que o nível de testosterona não necessariamente diz se você vai ser mais forte ou mais fraco, e a gente já começa por aí. Mas vamos lá. Porém, não vejo uma mudança no meu físico como falam por aí. Acho que isso é relativo. Um colega meu, mesmo, começou a tomar uma Andura por semana e fez um off. Em 3 anos, foi de 80 para 125 só com uma Andura por semana, né? Que eu imagino aqui. Então ele estava com dose suprafisiológica, né? Uma Andura por semana, beleza. Porém, quando ele era natural, era normal, tá? Muitas vezes, às vezes ele era natural, mas não treinava, tá? Porque às vezes o indivíduo tem uma genética até razoável, mas ele sem fazer nada não fica forte, né? É porque às vezes a pessoa... Não, às vezes o indivíduo era natural, não fazia as coisas direito. Começou a usar uma Andura por semana, começou a fazer as coisas direito. Acontece também. Vai entender. Eu acho que a texto natural em níveis altos não causa muita hipertrofia, não. Beleza. É interessante o questionamento aqui do colega, né? Será que a texto natural vai influenciar, sim, na hipertrofia de forma expressiva? O que a gente tem na literatura aqui, a testosterona baixa, o hipogonadismo, influencia negativamente. E a testosterona normal, natural, influencia positivamente, né? Mas assim, não quer dizer que o indivíduo com 500 de testosterona vai ter uma hipertrofia muito menor do que o que vai ter 1.000 naturalmente. Primeiro, por quê? Porque depende da genética do indivíduo, a gente vai discutir o que é essa genética. Segundo, porque, assim, gente, o nível de testosterona, quando você pega um valor de 1.200, por exemplo, você está pegando ali no seu pico de ação, né? É diferente, por exemplo, de comparar o indivíduo que está usando uma testosterona exógena, que é o injetável, e fica com, por exemplo, 1.200 a 2.000 de forma continuada por muitos dias. Não, você fica ali com pico e depois baixa, né? Isso aí é normal. Então, assim, a gente tem esse ritmo circadiano da liberação de testosterona, tá bom? E a gente tem que entender que não necessariamente o indivíduo com mais testosterona vai ter mais resultado. Mas é claro, se a gente pega esse mesmo indivíduo, você com 1.200 e eu coloco você com 2.000, com 3.000, a tendência é que você tenha maior perfil de aumento de massa muscular. Mas não é como as pessoas dizem que vai virar da água pro vinho. Por quê? Porque a testosterona vai aumentar a massa muscular, mas você precisa treinar e fazer dieta para ter um aumento expressivo e para distribuir esse músculo no teu corpo de forma a ficar estética, entendeu? Então, às vezes a pessoa fica presa no número de testosterona, mas na verdade nem é isso que vai fazer tanta diferença. E é isso que eu sempre falo. Às vezes a pessoa quer aumentar a testosterona naturalmente. Cara, a testosterona natural dá para aumentar? Dá pra aumentar.
Mas assim, quais são as medidas interessantes? Melhorar o sono, melhorar, ver a questão da atividade física, melhorar a questão da gordura corporal, tudo isso daí influencia, aumenta na testosterona, aumenta, mas o principal são outros fatores metabólicos que vão influenciar positivamente aí. Então assim, ficar nessa pressão de, eu tô com testosterona de 500, eu quero chegar em 700, vou ter grande aumento muscular com isso? Não, bicho, não vai. Por isso que aqueles suplementos que aumentam a testosterona não vão fazer grande efeito. Talvez você tenha um efeito significativo se for para 2.000, 3.000. Mas aí é suprafisiológica, aí tem uma série de riscos associados, e você sabe disso. E aí a gente vai discutir aqui, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é que existe uma grande diferença entre os indivíduos. Então, assim, a gente tem pessoas que têm uma genética para desenvolver muito músculo, tem pessoas que não têm genética para quase nada, mas a gente tem uma média das pessoas que têm uma genética normal, tá? Inclusive, comenta aqui embaixo, qual é a tua genética para desenvolver músculo? Será que é uma genética boa, né? Eu tenho uma genética moderada, mediana e difícil, tá? Já cheguei, eu tenho 1,87 m, tá? Já cheguei em mais de 100 quilos com um percentual de gordura controlado, né? Treinando. Sim, mas eu treino há 10... Rapaz, tem mais de 10 anos, tem um tempo bom, tem um tempo bom, que a gente envelhece e esquece essas coisas. Depois dos 10 anos de treino, aí você para de contar, mas enfim. Já vi gente que treina muito menos tempo e desenvolveu muito mais. Do mesmo jeito que pessoas que fazem, às vezes, tudo, até treinavam bem, mas, cara, você não via diferença quase nenhuma ali. Mas tinha alguma diferença, tá? Então a primeira coisa é você ver e tentar se comparar consigo mesmo, tá? Então não fica se comparando com o teu colega, não fica se comparando com a figura da internet, principalmente com aquela figura da internet que ganha dinheiro com o corpo, tá? Porque ela vai mostrar a melhor foto, na melhor ângulo, e às vezes você vai ver pessoalmente aquele cidadão, não é aquelas coisas todas, tá? Então, tenha esse cuidado, comece a se comparar só com você mesmo. Tente alcançar a sua melhor versão. Não queira alcançar a melhor versão dos outros, porque não faz sentido. Você vai comparar você com Arnold Schwarzenegger. Às vezes eu vejo também os indivíduos, usar esteroide faz mal mesmo? Arnold Schwarzenegger aí viveu até tanto, tá vivendo, né? Pelo menos na época que eu tô gravando esse vídeo. Cara, do mesmo jeito tem cara com 20 e poucos anos que eventualmente faleceu. Então assim, você vai se comparar com o Schwarzenegger, bicho? Às vezes a pessoa quer ficar cega mesmo, ela quer olhar só para a visão dela, só aquela coisa, ela fica cega. O bicho tem que olhar o contexto global, cara. E o Schwarzenegger teve as suas complicações de saúde também, cara. Então, assim, enfim, não vamos entrar nesse mérito aqui. Mas o que a gente tem que trazer nesse vídeo? Que a gente tem uma grande variabilidade, né, do ganho de força e musculatura entre os indivíduos, né? O que a gente tem aqui, né? A gente tem aqui que a maioria dos indivíduos, vamos pegar esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui vê a questão da porcentagem dos indivíduos e a porcentagem de mudança de como se fosse de grossura do músculo, vamos dizer assim de forma mais simples, tá? E eles fizeram aqui um estudo vendo só um músculo, o bíceps, né? A área do bíceps, né? E eles botaram aqui onde teve a distinção de gêneros, onde as barras pretas, né? Que é o preto aqui. A barra preta foi para o homem, e as barras brancas foram para a mulher. Beleza. Mas enfim, isso aí a gente vê que é muito parecido, né? O que a gente tem aqui? Que esse aumento moderado aqui que está no meio termo, esse aumento do meio termo, foi para a maior parte dos indivíduos, se for botar a porcentagem aqui. O que a gente tem aqui de forma prática? Que a maioria dos indivíduos vai desenvolver de uma forma muito parecida ali dentro da média. Tem gente que fez a intervenção ali de treinamento do bíceps que foi perder músculo, bicho. Aí o cara é muito ruim, né? A genética do cara é difícil. Tem gente que não ganhou nada, cara. 0% de aumento, 5% de aumento, 10% de aumento já é uma coisa razoável, 15%, 20% e 25%. Entre 10% e 25% foi a média. Mas teve gente que foi 30%, teve gente que foi 35%, teve gente que foi 40%, teve gente que foi 45%, bicho. Então, assim, às vezes você é o cara que cresceu 5%, tá querendo se comparar com o cara que cresceu 45%, não tem como comparar, cara. Às vezes o esforço que ele vai fazer é muito menor, para conseguir o mesmo resultado que você. Então, se compare consigo mesmo. Então, assim, tem uma grande variabilidade. Aí, às vezes, a pessoa pensa, será que esse indivíduo que tem... Isso aqui não foi usando esteroides, tá? Será que esse indivíduo que tem grande chance de desenvolver músculo, grande facilidade, é porque tem mais testosterona, né? A testosterona natural dele é maior? Aí a gente pega aqui outro estudo muito interessante. Que o que esse estudo diz, né? Que... Vamos lá, vamos ver o estudo. É interessante, tá? Mas veja aqui, dá uma olhada nesse estudo, nesse nome. E se você é médico, dá uma aprofundada nisso que é importante. Que às vezes eu vejo muito médico, infelizmente, às vezes que não tem tanto conhecimento, pegando e focando nesse nível de testosterona, às vezes para vender suplemento. Bicho, não dá, né? Então, se você não quer ser enganado por ninguém, quer realmente tá usando esteroide ou pretende utilizar e quer saber o que é que deve ser feito para tua saúde realmente, cara, tem o meu curso Cuidado Anabólico. Se você é um médico ou profissional da saúde, quer se aprofundar e tratar com ética e assertividade teu
paciente, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Se você quiser se aprofundar, é médico ou não, em um e-book completo, mais de 200 páginas, meu e-book Desbravando o Universo Anabólico, tá tudo na descrição, mas vamos lá, ó. O que esse estudo foi ver, né? Ele viu, né, que o que ele viu? Que existe uma heterogeneidade, então existe uma grande diferença entre resultados, né, de ponto de vista de anabolismo, de força, de ganho de massa muscular, entre os indivíduos treinando, né, fazendo exercício resistido. Então, na musculação tem pessoas que, como eu já falei, que são aquele que desenvolve 45%, está dentro daquele perfil muito pequeno, são poucas pessoas, e tem pessoas que desenvolvem quase nada, mas tem a média populacional. E aí eles queriam ver, né, se isso aí estava relacionado com os hormônios circulantes, com os hormônios intramusculares, né, relacionados ao treinamento resistido, depois de 12 semanas. Então eles botaram o pessoal para fazer 12 semanas de treino, né, e foram vendo, né, os hormônios circulantes, né, viram testosterona livre, DEA, tá bom? DHT, insulina growth factor, que é o IGF-1, insulina livre, dentre outras coisas, tudo bem? Foram vistos também, né, as mudanças na massa muscular, né, e foram vistas também, né, a questão intramuscular da testosterona livre, né, de hidrotestosterona, 5-alfa-redutase e receptores androgênicos, tá bom? Então eles foram ver também a questão de receptores androgênicos nesses indivíduos, comparando os que tiveram o quê? Baixa resposta e alta resposta, né? E o que aqui foram vistos, né? Nenhuma alteração hormonal, foi relacionada, né, com um indivíduo que tem alta resposta ou baixa resposta à hipertrofia muscular. Então, diferentemente, né, diferentemente do que muitas pessoas pensam, né, a testosterona livre, o DHT, a expressão de 5-alfa-redutase, né, não tiveram o quê? Não tiveram uma alteração significativa que fosse compatível com aquilo que geraria o efeito anabólico. Mas o que é que eles viram? Eles viram que o conteúdo de receptor androgênico estava relacionado com indivíduos que tinham maior capacidade anabólica. O que a gente tem aqui, então? Que, na verdade, não foi o conteúdo de hormônios daquele indivíduo que fez ele ter mais anabolismo, mas o conteúdo de receptor androgênico. Então, é o receptor para aquele músculo. Então, um músculo com muito receptor, o que acontece? Com pouco esteroide, com pouca dose androgênica que ele tem muito efeito. Receptor androgênico, gente, é o receptor dos hormônios androgênicos. O receptor da testosterona. É onde a testosterona vai se ligar para aumentar a massa muscular. Então, se eu tenho muito receptor, pouca coisa já faz muito efeito. Então, aquele cara que tem muito receptor, às vezes ele tem pouca testosterona natural e já tem muito efeito anabólico. Já tem uma grande capacidade anabólica. E aí, quando a gente coloca o esteroide de fora dele, aí ele vira um monstro, né? Ele tem uma genética muito boa. É o que justifica, né, entre outros fatores, logicamente, isso aqui não é o único fator, a genética daquele indivíduo. Então, não é porque o indivíduo tem uma testosterona natural alta que ele vai ter muita resposta. Às vezes ele tem uma testosterona de 1.200 como o colega ali e não tem muita resposta. Às vezes o colega dele tem uma testosterona natural mais baixa e aí ele colocou uma durateston, mas ele tinha muito receptor, uma durateston na dose suprafisiológica, ele teve uma resposta muito boa. E aí a gente vê que quando a gente pega aqui a densidade de receptor androgênico, quanto maior a densidade, a gente está relacionado aos indivíduos, que são autorrespondedores, né? E os baixos respondedores, né, sempre aqui menor densidade, tá? É claro que tem as exceções, mas o que a gente tem que entender aqui, que aqui a genética é um dos fatores muito importantes para ver a resposta dos hormônios. E a resposta não só do ponto de vista anabólico, mas também de efeitos colaterais. Tem gente que tem uma tendência muito grande a ter efeitos colaterais, tem gente que não. E aí quando a gente pega um fisiculturista, não é um indivíduo que só tem capacidade muito grande de ganhar massa muscular. Quando a gente pega um fisiculturista profissional, o cara que vai competir na Open, por exemplo, além de capacidade de desenvolver músculo, de muito receptor androgênico no músculo, ele tem que ter muita o quê? Reserva para aguentar os colaterais. Uma pessoa, às vezes, que desenvolve muito músculo, mas não tem reserva para aguentar os colaterais, não vai conseguir entrar naquele meio, porque é um negócio muito abusivo, cara. Muito abusivo. Então, assim, ele vai sofrer colaterais, mas são aqueles indivíduos que vão suportar mais. Porque os que acabam não suportando ficam pelo caminho, né? Infelizmente. Ou, eventualmente, falecem, ou, às vezes, né, veem que não dá para eles e desistem, né? E um dos colaterais mais graves que a gente tem que sempre comentar aqui é a questão da saúde cardiovascular. E eu tenho um vídeo completo falando sobre testosterona e saúde cardiovascular para você. Te espero lá e um grande abraço.